Chegou então o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Estamos estudando nesta nova série a respeito dos milagres de Jesus. A cada dia um novo milagre é analisado. E hoje vamos estudar sobre Jesus andando por sobre as águas. O texto, Mateus capítulo 14, versos 23 a 33. Se você puder pegar a sua Bíblia também, será muito bom ter a sua companhia na leitura que nós vamos fazer agora. Eu sempre digo aqui, Esse livro fechado é um livro qualquer, mas ele é aberto, é a boca de Deus nos falando. E todos os dias Deus quer falar com você. É por isso que o programa Primeiro Deus, ele acontece bem cedinho no dia, porque a gente espera que você não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a orientação que nós precisamos para termos um bom dia na presença dEle. Se nós pudéssemos escolher um verso para ser o nosso verso-chave do programa, seria Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nada nos faltará. Esta é a promessa do Senhor. E que bom que você escolheu estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Então hoje vamos relembrar o milagre de Jesus caminhando por sobre as águas. E o texto, Mateus capítulo 14. Agora, antes de lermos o texto, quero convidar você a nós orarmos. Somos aconselhados a nunca lermos esse livro sem antes fazer uma oração, porque é o Espírito de Deus que vem para nos ajudar a compreender aquilo que foi revelado por Deus e registrado pelos profetas. Quando a gente lê a revelação, o Espírito impressiona nossa mente para que a gente faça a correta interpretação e entenda o que Deus quer nos dizer. Por isso, convido você para nós orarmos mais uma vez. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos com amigos nessa manhã para estudarmos o Teu livro sagrado. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio, para que nós compreendamos as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Fica com cada amigo, com cada amiga que agora se une nesse momento de estudo da palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao texto de hoje. Mateus capítulo 14, versos 23 a 33. O texto eu leio assim. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Por detrás de cada um dos milagres operados por Jesus, nós vemos pessoas que estão necessitadas de ajuda, de auxílio, enfrentando problemas, ventos adversos,
mas há uma lição espiritual por detrás também de cada milagre. É o que nós iremos aprender com o texto de hoje. O texto começa dizendo que eles estavam ali, junto ao mar. Este era o Mar da Galileia. É um lindo cenário onde Cristo começa o seu ministério. O Mar da Galileia foi o mar onde Jesus caminhou por sobre as águas. Que coisa extraordinária. O verso 23 diz que, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu gosto de pensar que Jesus era um homem de oração. Assim a Bíblia ensina. Em vários textos do Novo Testamento, a palavra de Deus ensina que Jesus passava noites em oração. Como aconteceu nesse texto? Se você prestar atenção, Jesus se despede da multidão e sobe a um monte para orar sozinho, em caindo a tarde, ou seja, por volta das 6 horas, quando o pôr do sol acontece. Ele vai aparecer aos discípulos andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. E nós iremos aprender hoje sobre as vigílias, mas eu já vou adiantar para você que foi entre as 3 e as 6 da manhã. Suponhamos que tenha sido às 3 da manhã. Isso quer dizer que entre o pôr do sol, quando Jesus se retira para orar, até o momento que ele aparece para os discípulos, se passaram pelo menos 9 horas. Ou seja, Cristo passou mais uma de suas noites em oração. Você sabe que uma noite de sono perdida jamais será recuperada. Mas Cristo passava noites em oração. Na realidade, esse contato com Deus ao longo da noite é o que fortalecia a ele para o cumprimento da sua missão. Assim como Moisés passou 40 dias no Monte Sinai em comunhão com Deus, e certamente lá ele esteve em jejum, mas a presença do Senhor o alimentava. As forças que ele recebia do próprio Deus é o que o mantiveram vivo, saudável e com força para executar a missão que Deus colocava em suas mãos. O contato com o Senhor sempre é restaurador, é rejuvenescedor, fortalecedor. É por isso que eu e você devemos tirar tempo para a oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a oração? Essa é a primeira pergunta. O que é oração para você? Eu trouxe hoje aqui no programa algumas definições que poderão nos ajudar. Vamos começar com Martinho Lutero, o grande monge agostiniano lá do século XVI, que deu início a um grande movimento de reforma protestante. Isso tudo começou quando Lutero pregou lá as 95 teses contra a venda de indulgências na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. O que Lutero disse sobre a oração? Lutero disse: a oração é o suor da alma. O que ele queria dizer com isso? Lutero estava querendo dizer que assim como você, quando pratica muito exercício ou quando trabalha pesado, você sua, você também, quando busca a presença do Senhor, quando você aflige sua alma em arrependimento, em busca, você como que sua. Então, a oração é o esforço da alma em gastar tempo na presença do Senhor. Eu trouxe uma outra definição para você também hoje aqui. Essa é de Santo Agostinho. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. E é claro que quando ele está falando da sede de Deus, é o desejo que Deus tem de buscar seus filhos, buscar ao homem. Isso está claro nos evangelhos, né? Nas parábolas contadas por Cristo, por exemplo, quando ele fala a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, todas as parábolas ilustram ali em Lucas 15 a sede de Deus em buscar o ser humano. Mas a oração é também a sede do homem por Deus. E nós buscamos ao Senhor todos os dias. Fazemos isso aqui no programa Primeiro Deus, porque nós queremos contato com Ele, que é o nosso autor, o autor da nossa vida,
o nosso Criador e o nosso Redentor. Mais uma definição sobre oração, essa é de Queiroz, que escreveu assim: quem não conhece o poder da oração é porque não viveu as amarguras da vida. A ênfase de Queiroz é que todos nós passamos, cedo ou tarde, por tribulações, por problemas, o que ele chama de amarguras da vida. E é nesse momento em especial que a gente lança a mão da oração. A gente deveria orar em todo o tempo, não só quando as coisas estivessem difíceis, mas de fato essa é uma tendência humana. A gente costuma se esquecer de Deus quando tudo está bem e costuma buscá-lo quando as coisas não caminham bem. Mas essa é uma boa definição também a respeito de oração. E a última delas é do pregador John Piper. Ele disse: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu gosto dessa citação. Aquele que não ora não é porque falta tempo, porque se tem muito tempo para as redes sociais às vezes. Isso na realidade é um grande desafio para nós. Nós somos tentados constantemente pelas telas e hoje muitas pessoas gastam boa parte do seu dia com telas. Recentemente eu vi uma pesquisa que falava em até 7 horas por dia de pessoas usando as telas. Isso quer dizer que não será por falta de tempo que as pessoas deixarão de orar, porque estão tendo tempo para outras coisas. Isso então nos motiva a dedicarmos parte do nosso tempo para orarmos ao Senhor. E a oração, ela tem o poder de mover o braço de Deus. Se você está esperando uma bênção na sua vida, se você tem um objetivo a ser alcançado, se você tem um sonho a ser realizado, coloque tudo isso nas mãos do Senhor em oração. Eu conheço jovens que estão aí tentando passar no vestibular há alguns anos. E eu pergunto, quanto tempo você já dedicou em oração, pedindo ao Senhor que conceda essa bênção? Quanto tempo você passou de joelhos orando a Deus para que Ele te ajude a passar no vestibular? Para que Ele te ajude a encontrar um emprego? Para que Ele te ajude a encontrar aquela pessoa que será a tua companheira para a vida, com quem você quer se casar? Quanto tempo você passou já orando por isso? E você vai perceber que nós às vezes temos sonhos na vida, almejamos certas coisas, mas não oramos por elas. E se nós orássemos? Quão mais fácil seria, porque nós temos um Deus que é um Pai celeste, que está disposto a nos dar as coisas. Lá em Mateus capítulo 7, versos 7, 8 e 9, é o próprio Cristo quem disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus faz uma analogia. Qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra, e se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ora, vós que sois maus, disse Cristo, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que o pedirem. Então isso é um forte incentivo para que nós gastemos tempo em oração. Jesus passou a noite em oração, em comunhão com o Pai. Nisso, o barquinho se afastou dos discípulos. Aqui há mais um detalhe interessante que eu queria ler com você. Depois que ele começou a orar sozinho e caiu a tarde, lá estava ele só. É o que o texto diz. Jesus estava só. Eu tenho comigo uma perspectiva pessoal, uma ideia, onde eu penso o seguinte: há um momento onde Deus sente tristeza ao longo do dia. E esse momento, para mim, pessoalmente, é quando dá o pôr do sol. Aqui diz que lá estava Jesus só ao cair da tarde, no pôr do sol. Por que eu acho que esse é um momento triste para Deus? Eu queria trazer um verso da Bíblia para tentar associar para você. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O Gênesis afirma que Deus vinha todos os dias pela viração do dia encontrar-se com Adão e Eva. Essa expressão viração do dia tem a ver com o pôr do sol e a chegada da noite. Era como que o Pai Celeste vindo colocar os seus filhos queridos para dormir. Assim como nós pais fazemos com nossos filhos, que quando anoitece, a gente os coloca na cama, os beija, ora com eles e desejamos que eles tenham uma boa noite de sono. Quando dava o pôr do sol, a viração do dia, vinha o Pai Celeste para conversar com Adão e Eva e, quem sabe, colocá-los para dormir. Mas depois que o pecado entrou em nosso planeta, essa comunicação direta, face a face, foi interrompida, porque Isaías 59:2 ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado criou um grande abismo, de forma que Deus não podia mais encontrar-se face a face com Adão. Quando Cristo está agora caindo à tarde, sozinho, orando, eu fico imaginando a saudade que ele tinha daquela relação, daquele convívio inicial com Adão e Eva. E quem sabe ele tem orado por nós naquele dia. Ele passou cerca de 9 horas em oração. Certamente ele se lembrou de você. Ele se lembrou também de mim. Na oração sumo sacerdotal de João 17, Jesus ora e ele pede até por aqueles que um dia creriam em seu nome, que é o nosso caso. Então eu acho que esse é um momento difícil. Enquanto Jesus está ali orando a sós com Deus, o barquinho se distancia, já estava longe a muitos estádios da terra e de repente o barco começa a ser açoitado pelas ondas, porque o barco dos discípulos pegou um vento contrário. O vento começou a balançar o barco de um lado para o outro e eles tiveram medo de perder suas vidas. Mateus diz que na 4ª vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre as águas. Este é o único momento no Evangelho que registra Jesus caminhando por sobre as águas. Eu queria que você imaginasse, né? Jesus caminhando sobre o mar da Galileia. Aquelas águas puras, cristalinas, Jesus pisando naquelas águas e indo na direção, indo em busca dos discípulos que estavam lá no barco, levado pelas ondas de um lado para o outro. Quando Cristo vai em busca dos discípulos, a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite. Os romanos costumavam dividir a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde até as 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda. Da meia-noite até as 3, a terceira. E das 3 até as 6 da manhã, a quarta. Estas eram as 4 vigílias da noite. Se Jesus foi ter com eles na 4ª vigília, isso quer dizer que foi entre as 3 e as 6 da manhã. Os discípulos já estavam no barco, então, há várias horas, porque Jesus se despediu deles caindo à tarde. Quem sabe algumas horas foram tranquilas, mas de repente o temporal se aproximou. E eles ali, tentando lutar pela própria vida, percebem que alguém se aproxima caminhando por sobre as águas. E ao verem Jesus andando por sobre as águas, não sabendo quem era, eles ficaram aterrados e eles exclamaram: "É um fantasma!" e começaram a gritar de medo. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, os discípulos com medo de fantasma, será que eles acreditavam em fantasmas já naquela época? Sim, havia crenças em fantasmas naqueles dias. E os discípulos participavam dessa cultura popular. Alguns pensavam, de fato é um fantasma, gritaram assustados. Mas Cristo, sempre preocupado com os discípulos, logo se pronuncia:
O texto vai dizer que ele, enquanto caminhava sobre as águas e percebeu os discípulos em desespero, imediatamente ele se identificou. O texto diz que imediatamente Jesus se identificou e disse para os discípulos: não temas, sou eu. Jesus não quer que você tenha medo, porque a presença dele traz para nós segurança e paz. Jesus quer trazer para você alegria e salvação. Jesus quer sempre ser a resposta a tudo o que você precisa. Então, ele se identificou para os discípulos. Agora, uma vez identificado, Pedro, sempre Pedro, vai dizer: se és tu, Senhor, se de fato é o Senhor, me manda ir ter contigo também caminhando por sobre as águas. Pedro era um discípulo corajoso, audacioso, né? Se é o Senhor, eu também quero caminhar por sobre as águas. O que significa isso para nós hoje? De fato, nós precisamos com Deus também ser audaciosos. Em Deus, nós podemos fazer proezas. Jesus quer que nós caminhemos também sobre as águas. Jesus quer que nós nos aproximemos dele e que nós andemos pela fé. Jesus quer que nós façamos grandes coisas na vida. É por isso que a palavra de Deus ensina que grandes pensamentos tenho eu a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos lindos para você. Deus tem planos maravilhosos para você e para a sua vida. Você precisa confiar. Agora imagina Pedro. Pedro foi lentamente deixando o barco e eu imagino ele colocando os pés sobre a água para ver se de alguma forma encontraria sustentação. E depois que ele percebeu firmeza na água, ele tirou o outro pé do barco e ele então começou a caminhar. Pedro, por sua ousadia, tornou-se o único ser humano a caminhar sobre as águas. Um homem que caminhou sobre as águas. O texto vai ensinar que enquanto Jesus estava ali chamando Pedro e Pedro caminhando na direção de Cristo, enquanto o olhar de Pedro esteve em Jesus, ele caminhou com segurança. Mas olha que detalhe o texto nos apresenta. Reparando, porém, ele na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Enquanto os olhares de Pedro estiveram para Jesus, ele pôde caminhar em segurança. Quando ele parou de olhar para Cristo e se concentrou nas forças opostas, no vento, na tormenta, ele começou a afundar. Há uma lição especial para todos nós aqui. Enquanto mantemos os nossos olhares fitos em Jesus, nós podemos caminhar bem. Mas se desviarmos nossos olhares para a direita ou para a esquerda, nós corremos risco de cair na fé. Os nossos olhos nunca devem ser tirados de Jesus. É por isso que quando o apóstolo Paulo nos desafia a correr a carreira cristã, ele vai dizer: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É assim que nós devemos correr a carreira cristã, olhando para Jesus. Quando Pedro desviou o seu olhar de Cristo, ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me! Mas Jesus é tão bom e ele é tão misericordioso que, a despeito das falhas de Pedro, a despeito de um Pedro que se desvia do Senhor, Jesus estende a mão e salva o discípulo. Jesus então recolhe o discípulo, ambos sobem ao barco e quando eles sobem ao barco, a tempestade para. Tudo se faz bonança. E quando eles percebem isso, Mateus 14:33 diz que os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus porque ele tem autoridade, mesmo sobre as forças da natureza. Jesus tem o poder de fazer com que os ventos contrários
sejam resolvidos. E quando você acredita nele, quando você não perde o olhar dele, os milagres acontecem. Pedro tinha muito que contar. Contar da sua história, da sua experiência, de ter se tornar o único homem a caminhar sobre as águas. Mas Pedro também tinha o que contar a respeito do aprendizado daquela noite, quando ele desviou seu olhar de Jesus e focou no problema. Não diga para Deus o problema que você tem. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Esse grande Deus que você tem, que ama você, pode te ajudar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Esse Deus pode fazer de você um vitorioso, se você não tirar os olhos dele, se você não focar no problema ao invés dele, você pode ser vitorioso. Esta é uma preciosa lição que o texto nos ensina. Hoje, a mão de Cristo está estendida. E pode ser que nós estejamos afundando nas ondas da vida. Pode ser que as águas do mar da vida estão tentando afogar você. Mas, se você olha para Cristo, você vai perceber uma mão estendida na sua direção. E se você, pela fé, gritar como Pedro, Senhor, ajuda-me, e se você estender a sua mão na direção dele, ele vai apanhar a sua mão. Sabe por quê? Porque ele ama você. Porque ele tem planos na sua vida. Pode ser que hoje a tormenta esteja grande. Pode ser que você não esteja vendo com nitidez o futuro, mas ele tem planos para você. E se, como Pedro, você confiar no Senhor, depositar nele a sua fé, se, como Pedro, você clamar por ajuda, ele fará na sua vida os milagres que você tanto precisa. E aí? Está disposto a colocar sua vida nas mãos do Senhor? Está disposto a deixar hoje que Jesus guie o teu caminho, te mostre a direção? Pensa nisso. E aí? Está disposto a, como Pedro, não deixar que seus olhos se desviem de Cristo? Pois esse é o segredo da vitória. Se você confiar nele, você pode clamar, pode estender a sua mão na direção dele e ele sempre virá em teu socorro. Vamos orar por isso agora? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque quando os ventos são contrários, quando parece que vamos afundar, nós temos sempre a Tua presença. A Tua meiga voz nos convida a confiarmos no Senhor. E se nós clamarmos por ajuda, o Senhor sempre estenderá o Teu braço e nós seremos libertos. Dai-nos, Pai, a Tua bênção nesse dia. Perdoa nossos pecados e nos prepare a cada instante para o Teu breve regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.